Olá, povo de Deus, quarta-feira, 20 de setembro de 2023, Santos André Kim, presbítero, Paulo Chong e companheiros, mártires, 24ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Timóteo 3, 14 a 16, Lucas 7, de 31 a 35. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória. Embora tudo indique que essa carta não seja de Paulo, pois ela tem um contexto bem posterior à época do apóstolo, o que temos hoje representa bem a intenção de Paulo, que alimentava o desejo de voltar aos lugares por onde tinha passado, confirmando os irmãos na fé. O autor se sente mesmo como que encarregado pelo apóstolo para governar a igreja doméstica. Timóteo fica como delegado interino de Paulo, que espera poder voltar logo ou com um certo atraso. Esse atraso pode significar até a parousia, pois essa incumbência de cuidar da casa de Deus passada pelo apóstolo o é a gerações seguintes. Shekel nos diz que a casa-família do responsável se assemelhava à igreja, implicitamente como casa a governar. Agora chama a igreja casa de Deus ou templo, não um edifício material, e sim a comunidade que, com seus responsáveis, sustenta e mantém a verdade do Evangelho. Na imagem da coluna poderia esconder-se uma reminiscência das colunas do Templo de Salomão, que se chamavam firme e forte. Assim devia ser o guardião do mistério da piedade. Manifestado na carne, clara referência à encarnação de Jesus. Justificado pelo Espírito, completude da sua missão na cruz. Contemplado pelos anjos, Jesus elevado para junto do Pai. Acreditado no mundo por meio do testemunho dos seus seguidores. Exaltado na glória, sua previsível volta, sua segunda vinda. Assim percebemos neste pequeno texto o núcleo de uma teologia profunda, onde a eclesiologia e a cristologia andam a par, como sempre acontece no Segundo Testamento. Lucas 7, 31, 35, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia, não bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. No texto que vimos anteriormente, vemos Lucas fazendo uma relação clara entre Jesus e o profeta Elias. E no texto de hoje, a comparação é com João Batista. É evidente que, com a expressão homens desta geração, não se queira generalizar com todos os contemporâneos de Jesus, mas, sobretudo, sublinhar a atitude dos fariseus e doutores da lei, que hipocritamente diziam ter reconhecido em João um grande profeta, mas tampouco o levaram a sério, com sua pregação de penitência e austeridade.
Agora vem Jesus com uma pregação marcada pela alegria do reino, e eles o acusam de comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. De fato, eles se assemelham a crianças birrentas que se recusam a participar tanto na alegria dos casamentos como na tristeza dos funerais. Como nos falam os exegetas portugueses, parece tratar-se da obstinação com que alguns judeus recusavam a palavra de Deus personificada em Jesus. Revelam um coração impermeável a todo e qualquer convite à penitência e à conversão. Sob o ponto de vista histórico, demos atenção a duas expressões. Uma dirigida a João, está possesso do demônio, e outra dirigida a Jesus, aí está um glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Duas desculpas fáceis que revelam uma mentalidade fechada e unicamente capaz de condenar sem piedade, ou justificar uma atitude de indiferença frente às exigências do reino. Por fim, a expressão relativa à sabedoria, que foi justificada por todos os seus filhos, leva-nos a pensar noutra categoria de pessoas diametralmente oposta, aqueles que buscam a verdade, que se deixam interpelar por todo apelo à conversão, abrindo-se ao Espírito de Deus que atua nas palavras e nas obras de Jesus. A expressão "tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes", pode nos lembrar ainda a expressão do livro de Apocalipse: "Porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca." A indiferença frente à verdade do reino é a pior atitude que alguém pode apresentar. Na história, é preciso tomar partido de uma situação. Como diz o ditado popular, nada de ficar em cima do muro, pois pode significar uma posição de conivência com o mal, com a injustiça. A Coreia, no continente asiático, recebeu a boa nova de Jesus no século XVII, graças ao esforço de alguns leigos cristãos. Somente em 1836, portanto, século XIX, porém, chegaram os primeiros missionários vindos da França. Daí começaram as perseguições aos cristãos, que culminam com o sacrifício de 103 mártires, mulheres, crianças, idosos, jovens. Dentre eles temos o sacerdote André Quinn e o seminarista Paulo Chong, e os companheiros todos martirizados, que celebramos hoje. Um beijo no seu coração.